Olá, pessoal. Meu nome é Diego Almada, eu sou advogado tributarista, também atuo na área de direito empresarial e leciono já há vários anos em cursos de graduação, pós-graduação, e venho aqui neste módulo conversar com vocês sobre temáticas envolvendo direito empresarial. Então, nós temos um módulo que ele possui inúmeras aulas, onde nós conversaremos sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Nós vamos analisar questões sobre a figura de quem é um empresário individual, vamos tratar também de situações acerca de escrituração, registro, vamos falar sobre nome empresarial, sobre aspectos inerentes à propriedade industrial, passaremos pelo direito societário, vamos conversar sobre falência, recuperação judicial, ou seja, nós temos diversas aulas que nós trataremos sobre esse importante ramo do direito, que é o direito empresarial. E, para tanto, nós vamos trabalhar aqui de uma maneira bastante simples, uma aula expositiva, onde eu buscarei atrelar a teoria à prática, tendo em vista que atuo nesse segmento na advocacia, na consultoria. Então, tentarei aqui trazer uma abordagem teórica, ligando-se também a aspectos práticos para que o conteúdo ele fique, sem dúvida alguma, passível de aplicabilidade na prática por cada um de vocês, que realmente é o grande objetivo deste módulo, é trazer aspectos práticos ligados à teoria para que cada um aqui possa efetuar a aplicabilidade prática, como mencionei, desse tão importante ramo do direito. Só que para que nós possamos falar sobre direito empresarial, há necessidade que nós comecemos partindo literalmente do zero, né? Nós temos que fazer aqui uma abordagem introdutória, entendendo o direito empresarial, para que posteriormente nós possamos avaliar institutos acerca do direito empresarial. Vale dizer que nós teremos aqui esse conteúdo distribuído em 12 aulas, 12 breves aulas de 30 minutos. Então, o que nós temos aqui, vale dizer, é um conteúdo que não objetiva esgotar o tema, mas tão somente trazer aqui uma visão generalizada sobre diversos temas importantes de direito empresarial. E para que nós possamos, então, iniciar esse nosso bate-papo, é importante que nós, então, caminhemos para a origem do direito empresarial. E quando eu falo sobre a origem do direito empresarial, eu vou me remeter não ao direito comercial que nós falávamos e cogitávamos antes do Código Civil Brasileiro de 2002. Por quê? Porque até o Código Civil de 2002, nós falávamos em direito comercial. Eu posso dizer aqui, com a experiência que já tenho algum tempo na área e também, pois vivi isso, talvez muitos que estejam aqui em sala não tenham vivenciado, quando eu cursei direito, eu iniciei meus estudos através do Código Civil de 1916. Então, eu iniciei a faculdade no ano de 2001. Então, eu tive meu primeiro ano de faculdade estudando direito civil de acordo com o Código de 1916, e também tive o meu primeiro contato, não com o direito empresarial que nós vivenciamos hoje, mas com o direito comercial, que era estudado uma parte dele de acordo com o Código Comercial de 1850. Tanto é que, se nós formos buscar o histórico do direito comercial, nós vamos ver que ele remonta ao Código Comercial de 1850, e ele traz toda a sua estruturação pautado sobre a teoria dos atos do comércio. Então, o que que nós tínhamos naquela oportunidade? Nós tínhamos atos nos quais, se alguém exercesse ou se encaixasse naqueles atos de comércio, era, à época, considerado como comerciante. Só que o nosso Código Civil do ano de 2002, ele muda esse cenário.
Por quê? Porque o Código Civil de 2002, ele acrescenta no seu bojo um livro que ele vem trazendo o direito de empresa, e esse livro que vem trazendo o direito de empresa, ele absorve uma teoria italiana, que é a teoria da empresa, uma teoria do ano de 1942, que objetiva, portanto, trazer um novo sistema de regulação das atividades econômicas. Vale dizer que a teoria da empresa, ela não avalia os atos, como mencionei que ocorria com o Código Comercial, em que se levava-se em consideração atos mercantis que, uma vez exercidos, levava-se a um conceito de comerciante. A teoria da empresa, ela leva em consideração a atividade econômica exercida. Então, o grande objeto da teoria da empresa não é o ato em si, não é o ato econômico em si, mas é a forma, é o modo pelo qual a atividade econômica é exercida. Então, dessa maneira, o grande fundamento da teoria da empresa é que a atividade econômica, ou se pauta na atividade econômica e na sua organização, buscando dessa maneira ampliar a esfera de atuação da atividade comercial, não se restringindo ou não restringindo-se na pessoa do empresário com eventuais traços de impessoalidade. Então, o que objetiva realmente a teoria da empresa é denotar que a empresa em si, ela é atividade econômica. E o empresário é aquele que organiza os fatores de produção para que nós tenhamos, dessa maneira, o desenvolvimento da atividade econômica através da empresa. Ou seja, nós podemos então conceituar a empresa como atividade econômica que é exercida de modo habitual e organizada, tendo como escopo a produção e a circulação de bens e serviços. Então, vejam que ponto importante. É importante nós entendermos que empresa é diferente de empresário, que também difere-se de estabelecimento. Eu trago essa situação, né, eu trago essa diferenciação aqui, porque é extremamente comum nós encontrarmos pessoas que vão tratando essas terminologias de maneira sinônima. É muito comum nós falarmos, olha, eu vou até a minha empresa. Não, eu não vou até a minha empresa, eu vou até ao estabelecimento empresarial. Ah, eu exerço a função de empresário. Ótimo. Você exerce a função de empresário, onde a empresa é a atividade, você é o grande exercente da atividade empresarial. Então, nós temos que começar aqui a tecer diferenças. Quando falamos em empresa, a empresa é a atividade econômica organizada por si só. Empresário, de outro lado, é aquele que exerce a atividade econômica organizada, ou seja, atividade empresarial. Já quando nós falamos no estabelecimento empresarial é o conjunto, seja de bens corpóreos, ou seja, que nós pegamos, ou bens incorpóreos, imaginem marcas, patentes, que compõem, portanto, o estabelecimento empresarial que será utilizado para o exercício da atividade empresarial. Então, veja, nós não podemos confundir a figura da atividade em si, ou seja, da empresa, a figura de quem é exercente dessa atividade empresarial, diga-se empresário, e a localidade onde é desenvolvida a atividade, que é o estabelecimento empresarial. Então, é um ponto bastante importante avaliar já logo de início. Por quê? Porque nós vamos encontrando, num contexto prático, sempre uma grande dúvida e sempre a utilização das terminologias de maneira incorreta. Bom, feita essa análise introdutória, então, alocando o direito empresarial no nosso momento atual,
pensando que o Código Civil brasileiro ele não incorpora a teoria dos atos do comércio, do direito comercial, mas imaginando que o Código brasileiro, então, ele incorpora a teoria italiana da empresa, nós temos que agora imaginar, então, como fica esse cenário, agora imaginando o Código Civil brasileiro. Quando nós entramos na avaliação do Código Civil brasileiro, o primeiro ponto de grande importância para estudo do direito empresarial é entendermos quem é empresário. E para isso, se faz extremamente necessário que nós tenhamos a caracterização, portanto, do conceito de empresário que vem à tona no artigo 966 do Código Civil brasileiro. O artigo 966 do Código Civil, que eu vou inclusive fazer a abertura aqui para que nós possamos então ler, para que nós possamos compreender, esse artigo 966, ele traz exatamente o conceito de empresário. Então eu vou compartilhar agora o nosso quadro branco aqui. Aliás, compartilhe o texto do Código Civil e, nesse momento, vocês devem estar vendo na tela de vocês o Código Civil brasileiro, mais precisamente o artigo 966. E é no artigo 966 que nós vamos aqui nos pautar nesse restante dessa primeira aula que nós temos. Por quê? Porque nós vamos ter que entender quem é empresário, nós vamos ter que entender quem não é empresário. O artigo 966, no caput, ele elenca quem é empresário, mas no seu parágrafo único, num primeiro momento, ele nos diz quem não é empresário, mas ele volta na sua parte final, dizendo novamente quem é empresário. São poucas linhas, mas poucas linhas de uma profundidade de conteúdo que vai nos levar aqui a alguns minutos de reflexão. O que diz o caput do artigo 966? Então, vamos lá. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Bom, então vamos entender aqui. Quando nós falamos da figura do empresário, percebam que algumas questões começam a surgir na sua conceituação que se sobressaem. Primeira questão: empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Ou seja, empresário não é a atividade, empresário não é a empresa. Lembrem-se, empresa é atividade econômica. Empresário é aquele que exerce, é o exercente da atividade econômica. Todavia, percebam que, para que se seja considerado como empresário, não basta meramente nós termos o exercício de uma atividade econômica, mas sim que essa atividade econômica ela seja exercida de maneira profissional. Quando se estabelece que ela tem que ser exercida de uma maneira profissional, entendam-se que o exercício dessa atividade deve se dar por meio de um exercício habitual da atividade econômica organizada. Então, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada de maneira habitual. Só que percebam que ainda continua o conceito dizendo que a atividade econômica deve ser organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Quando o artigo 966 ele nos traz esse cenário de que o empresário é aquele que exerce atividade econômica de maneira organizada, significa dizer que ele, empresário, vai fazer a gestão do que nós chamamos de fatores de produção. É o gerenciamento ou a gestão dos fatores de produção que faz com que nós tenhamos o desenvolvimento da atividade econômica com o objetivo de produzir ou fazer circular bens e serviços.
E quais são, em suma, esses fatores de produção? Nós vamos encontrar insumos, nós vamos encontrar capital, nós vamos encontrar tecnologia e, por fim, mão de obra. Insumos, capital, tecnologia, mão de obra. São fatores de produção que devem ser geridos por esse empresário para que nós tenhamos o desenvolvimento da atividade econômica de maneira organizada. Então, vejam, nós poderíamos, então, aqui, fazendo aquela segregação que já fizemos alguns instantes atrás, dizer que a empresa é a atividade econômica organizada, caracterizada, então, pela existência desses fatores de produção. Já o empresário é aquele que organiza, é aquele que exerce essa atividade econômica organizada, gerindo esses fatores de produção com a finalidade ou com o objetivo final de fazer circular bens e serviços. Só que ainda, no tocante a esse conceito de empresário do artigo 966, é importante nós fazermos aqui uma ponderação que aparecerá um pouco mais à frente quando nós estudarmos o direito societário. Nós nos deparamos com um cenário onde, dentro do Código Civil, mais precisamente no artigo 44, nós temos o rol das pessoas jurídicas de direito privado brasileira. E nós perceberemos, né, quando fazemos a leitura do artigo 44, eu vou até descompartilhar aqui para que eu possa me remeter ao artigo 44 e assim compartilhar com todos, que a figura do empresário individual, ele não encontra-se no artigo 44. Esse empresário do artigo 966 do Código Civil, a qual reputamos o nome de empresário individual, porque ele exerce atividade em seu próprio nome, ele não encontra-se no rol do artigo 44 do Código Civil, que traz o rol de pessoas jurídicas de direito privado. Vejam que o artigo 44, ele diz que são pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e a empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, nós não temos na figura do empresário individual a caracterização de se tratar, portanto, como uma pessoa jurídica. Então, aquele que se enquadra no artigo 966 como empresário individual, ele é uma pessoa física exercente de atividade empresarial. Ele não é dotado de personalidade jurídica. Vale dizer que esse empresário individual, para que ele de fato tenha a possibilidade de exercer a sua atividade, ele deve ter um requerimento de empresário feito à junta comercial, apresentado à junta comercial, para que dessa maneira ele possa exercer a atividade empresarial. Só que uma vez feito o requerimento de empresário, o seu eventual registro não faz nascer a personalidade jurídica. Então, desta maneira, nós temos um empresário individual que ele não é considerado como pessoa jurídica. Então, nós temos no artigo 966 o conceito de empresário. Bom, nós voltamos ao artigo 966, por quê? Porque agora nós temos que entender o que diz o parágrafo único. E o parágrafo único, ele é extremamente rico, um parágrafo único extremamente rico, e ele vai trazer para nós quem não é empresário individual agora. O que diz o parágrafo único? Nós veremos que ele tem duas partes. Primeira parte, não se considera empresário quem exerce atividade ou profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou de colaboradores.
Paremos aqui. Percebam que o parágrafo único ele diz que não se considera empresário individual quem exerce atividade profissional, intelectual, científica, literária ou artística, mesmo que ele tenha auxiliares ou colaboradores. Fica muito claro que aquele que exerce atividade profissional, muitas vezes atividade profissional regulamentada por lei, vamos pegar aqui o exemplo de um médico, de um dentista, de um advogado, de um engenheiro. Ele exerce uma atividade profissional e não uma atividade empresarial, ainda que ele possua até mesmo colaboradores. Imagine um médico que tem seu consultório e possui uma secretária. Imaginem um advogado que tem o seu escritório e possui uma secretária. Imaginem um dentista que tem seu consultório e possui uma secretária que é sua colaboradora. Na realidade, percebam que ele exerce uma atividade profissional e a existência de um colaborador não retira esse caráter de atividade profissional. O que, em suma, caracteriza essa atividade profissional? É o exercício da atividade de maneira pessoal. Então, é o exercício da atividade de maneira personalíssima. É o médico atendendo diretamente aos seus pacientes. É o dentista atendendo diretamente aos seus pacientes. Percebam que o que prepondera aqui na atividade é uma atividade de cunho profissional, onde o que prevalece é o exercício da medicina, o exercício da odontologia, o exercício da advocacia. Então, nós temos aqui o exercício de uma atividade profissional que o artigo 966 do Código Civil, inclusive, ele traz que não se considera como empresário aqueles que o exercem, ainda que possuam auxiliares ou colaboradores. Só que caminha ainda o parágrafo único dizendo que esses exercentes de atividade profissional, que não, portanto, são considerados como empresários, poderão ser considerados como empresários. Quando? Continua, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, vem o parágrafo único e fala: olha, exerceste uma atividade profissional, você não será considerado empresário, a não ser que essa atividade profissional ela seja considerada como elemento de empresa. Vamos imaginar agora aqui, exemplo, não um consultório médico. Imaginem uma clínica médica onde as atividades profissionais elas passem a ser eventualmente segregadas por especialidades, onde o exercício da medicina ela não é feita de maneira onde não se prepondera o exercício da medicina por aquele que eventualmente encabeça a clínica médica, mas sim aquele que encabeça a clínica médica, ele é meramente um gestor. E a medicina, ela passa a ser incorporada como um elemento da empresa. Eu vou aqui citar um exemplo que talvez muitos aqui nesta sala já tenham se deparado. Eu vou citar aqui um exemplo de uma novela que passou há alguns anos na Rede Globo. Eu acredito que os colegas aqui talvez se recordem. Era uma novela onde nós tínhamos um dos atores principais era o Antônio Fagundes, e ele era proprietário de uma clínica. E percebia-se claramente que a única coisa que ele não fazia era justamente o exercício da medicina. Embora médico, ele não exercia a medicina, mas sim ele era o gestor da clínica, o gestor do hospital. Ou seja, o artigo 966 do Código Civil, então, ele nos traz, num primeiro momento, quem é considerado empresário. Num segundo momento, ele vem nos trazendo quem não é considerado empresário, como é o caso daquele exercente de atividade profissional.
mas ele vem trazendo a possibilidade também que aqueles que sejam exercentes de atividade profissional sejam considerados também como empresários, desde que o exercício da atividade profissional ela seja constituída como elemento de empresa. Então, essa primeira aula nossa, ela foi uma aula com o objetivo de trazer o quê, pessoal? Trazer para vocês, primeiro, a alocação do tema. Nós entendemos o que nós vamos conversar em todas essas aulas, entendemos o que é o direito empresarial, como que iniciou-se, né, um contexto histórico breve, pensando principalmente o Código Civil brasileiro, e entendemos o conceito de empresário. Nós temos ainda inúmeras aulas para nós irmos dissecando tudo isso. Então, não percam nas próximas aulas mais direito empresarial. Até lá!